noite a todos. Então, a gente vai iniciar agora a nossa última mesa redonda, cujo tema é neurointensivismo, como se tornar um neurointensivista. Contamos com a presença da doutora Aline Carvalho, que possui graduação em medicina pela Universidade do Piauí. Ela é médica intensivista e também fez residência clínica médica. E realizou sua pós em neurointensivismo no Sírio-Libanês. E com a presença também do Dr. Adenilton Rampinelli, que também se formou em medicina, se formou na Multivix, tem especialização em neurointensivismo e também em medicina intensivista. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença. Então, vocês querem complementar alguma coisa? Ou pode continuar? Por favor, Aline, primeiro. Boa noite. É isso que o Daniel falou, agradecer o convite para estar nessa mesa redonda e um tema que eu sou apaixonada, que é o neurointensivismo. Eu também fiz mestrado em neurologia, eu fiz a minha residência de terapia intensiva em Ribeirão Preto, e, na verdade, o neurointensivismo entrou na minha vida muito por acaso. Eu tive uma formação muito fraca em neurologia na faculdade, na residência médica também. Assim, o ano que eu fiz clínica médica, a neurologista do hospital, eu fiz em Brasília, estava de licença maternidade, e ela terminou não voltando. E a gente ficou com esse gap aí na residência de clínica. E eu sempre sabia, sempre soube que quis fazer medicina intensiva, que queria ser intensivista, e fui fazer a residência de medicina intensiva em 2010, em Ribeirão Preto. E lá chegando, o primeiro hospital onde eu passei, porque são dois, era um hospital de urgência, e o forte lá era trauma craniano e AVC. E aí eu falei, ou eu aprendo isso, ou eu aprendo. E quando eu estava terminando a residência, eu passei no concurso para esse hospital, para ser médica assistente lá. Aí foi a hora que eu falei, eu realmente tenho que aprender. E não tinha ninguém lá com essa formação. Eram todos intensivistas generalistas, mas 80% dos nossos pacientes eram neurocríticos. E como a partir dali eu também seria preceptora da residência, né, porque lá a gente nós médicos assistentes, a gente termina sendo preceptor também dos residentes de terapia intensiva, eu me senti nessa obrigação de aprender mais para poder formar novos intensivistas que também soubessem. Né? E aí, isso que me motivou a fazer a pós-graduação. Eu fiz em 2012, no Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês, né, que é ligado ao Hospital Sírio-Libanês. E, paralelo a isso, começando essa questão da preceptoria da residência, eu vi que eu gostava muito de dar aula, de ensinar, aí por isso eu resolvi fazer mestrado, e foquei no trauma craniano, que é um dos temas que eu mais gosto de estudar, de tratar, um pouco até mais do AVC, porque o paciente com trauma jovem, e como ele vai voltar para casa vai fazer toda a diferença no resto da vida dele. Eu acho assim, já entrando até que a gente ia conversar, esse para mim é o grande diferencial do paciente neurológico, né? Um paciente interna por uma sepse pulmonar, ele vai tratar, às vezes vai ficar um tempo debilitado, mas uma hora ele vai voltar às suas atividades. O paciente neurológico, ele pode nunca mais voltar às suas atividades. Então, faz muita diferença você dar alta para um paciente que vai sair andando, um paciente que vai sair numa cadeira de roda, um paciente que vai sair acamado. Isso aí vai mudar a vida dele para sempre e da família também. Então, eu via muito paciente em torno de 30, 40 anos, um acidente de moto, que era o arrimo da família, e aquela família desestruturada inteira por conta de um acidente, né? Porque o paciente está ali numa UTI, a esposa às vezes deixa de trabalhar para poder estar ali visitando, não tem com quem deixar o filho. Isso me tocou muito. Eu falei, não, eu quero aprender mais isso, porque eu quero fazer alguma coisa para dar minha contribuição nessa doença que é tão prevalente, às vezes tão negligenciada ainda, que é o trauma, em especial o trauma craniano. E aí eu fui fazer mestrado, terminei em 2017 para 2018, e atualmente, assim, eu estava lá em Ribeirão, fiquei de 2012 a 2017, até 2019, como médica assistente, e aí fui convidada para ser coordenadora de uma UTI neurológica aqui em Maceió, estou em Maceió agora,
e está sendo, assim, realmente a realização de um sonho, que é a primeira vez que eu sou realmente coordenadora de uma UTI. A nossa UTI, hoje em dia, é mais Covid do que neuro, mas por uma necessidade da época, né? Todo leito de UTI é precioso, mas calma aí, quando a poeira baixar, espero que a gente seja realmente uma UTI neurológica, como a gente se preparou para ser. Doutora Denilton, se quiser. Tá. Vamos lá. Então, a minha história foi meio que parecida assim, com a da Aline. Ela fez um ano antes que eu aí descobri agora o mesmo curso com o Dr. Fábio, excelente, um cara que é referência aí para quem conhece o neurointensivismo no Brasil, um cara de referência, de uma humildade única dentro da especialidade, e que, na verdade, eu acho que é pouco reconhecido dentro do tamanho da importância que ele tem. É uma das coisas que vocês, meninos, dentro da medicina, vão perceber também. Existe muito, do mesmo jeito que existe política literal, existe política também em todos os setores, né, da sociedade, na medicina, no direito, enfim. Mas a minha história começou com a minha primeira graduação, me formei em fisioterapia na MSCAM, lá em 2004, e aí fui para a Escola Paulista de Medicina me especializar em fisioterapia respiratória, porque eu queria alguma coisa dentro de hospital. E aí, lá dentro, já comecei a vivenciar essa questão da UTI e me aprofundei cada vez mais dentro de UTI e falei, putz, quero fazer medicina porque eu quero ser intensivista, eu quero estar dentro da UTI. E aí voltei para Vitória, fui fazer medicina, me formei, e durante a faculdade de medicina, o meu sonho era fazer neurocirurgia, que eu falei, não vou fazer neurocirurgia, porque, né, o neurocirurgião tem um certo um status, né, tem uma questão assim meio que cultural até dentro da medicina, é algo pela história da neurocirurgia, tudo realmente é muito glamuroso, e o jovem sempre se identifica muito com isso, né? E acabou que no final do curso eu vi, na verdade, que o que eu amava fazer era estar dentro de UTI, mas eu gostava muito de neuro. Como eu tinha esse início de pensar em fazer neurocirurgia, eu me identifiquei muito, então acompanhei muito tempo neurocirurgiões aqui na cidade e falei, putz, então eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero fazer terapia intensiva e me subespecializar em neurointensivismo. E aí foi. Aí fiz residência em terapia intensiva. Depois fui lá para o Sírio, fiz a especialização em neurointensivismo lá no Sírio Libanês e comecei a minha carreira. E voltei para Vitória, né? Comecei a dar aula, me especializei muito na questão da docência também, me tornei coordenador do curso de medicina da Multivix, dou aula hoje na cadeira de medicina intensiva e na medicina de emergência. E ano passado, inclusive, é uma cachaça tão grande lidar com essa doença, né? Como a Aline falou, o TCE, que é uma doença fantástica de tratar, porque realmente você vê que faz uma diferença, e até pouco tempo era uma doença totalmente negligenciada, e como a Aline muito bem falou, a gente não tem noção do prejuízo, e aí vamos falar até em questão de cifras aqui, do que é um paciente com TCE. Primeiro, porque você tem um custo altíssimo no atendimento desse paciente. Segundo, que você tem um custo altíssimo na reabilitação desse paciente. Terceiro, você tem um custo altíssimo previdenciário, porque na maioria dos pacientes, se tiverem uma sequela grande, vão ter previdência. E quarto, ainda você tem um prejuízo grande, e 80% a 90% dos pacientes com TCE é a população economicamente ativa. Então, se a gente não agir de forma adequada no tratamento de uma síndrome como essa, o prejuízo financeiro é muito grande, então, fora os outros prejuízos, só para mostrar aqui para vocês o impacto. E aí, acabei me apaixonando, como a Aline, hoje sou coordenador do serviço de UTI do Hospital Medicênio, em Vitória, coordeno 3 UTIs, que na verdade uma seria cardiológica, outra seria um perfil neurológico e a outra seria Covid. Hoje eu tenho 2 Covid e uma geral, então não tem nada do que esperaria ter. E a gente espera que acabe essa loucura da Covid aí, para realmente a gente poder ter um setor focado, né, de neurocrítico, porque já vou até deixa aqui para você, Daniel, é uma das poucas, né, assim, não das poucas, né, mas uma coisa que tem muito
é muito robusto dentro da evidência científica, é que você tem uma unidade especializada em atendimento do neurocrítico, você muda mortalidade, muda desfecho, muda tempo de internação, então é algo que os planos de saúde, a saúde suplementar e até mesmo o SUS já percebeu e está comprovado, e por isso que o neurointensivismo ganhou força aí na última década, principalmente no Brasil. Uhum. Já está se mostrando, né, uma especialidade muito boa, uma especialidade que só vem agregar para o paciente, principalmente. E quais são os caminhos que hoje a gente consegue para se tornar um neurointensivista? Assim, aqui no Brasil, a gente tem essas pós-graduações, né? Tem do Hospital Sírio-Libanês, tem do Hospital Albert Einstein, eu acho que a FGV também tem. E aí, só para entender, acho que o Denilton deve ter sido a mesma coisa, a gente fez no mesmo lugar. Eram encontros mensais, sexta à noite, sábado sexta o dia todo e sábado o dia todo, assim, até a metade da tarde. Sexta e sábado o dia inteiro. E sexta era assim, das 7 da manhã às 10 da noite, sábado das 7 da manhã até ali o meio da tarde. Era uma vez por mês e 2 vezes no ano, durou um ano. A gente teve encontros que duraram uma semana. Uma semana foi bem focada em exame, em monitorização multimodal, doppler, eletroencefalograma e a parte de neuroimagem, e outra semana mais prática dentro da neuro-UTI lá mesmo. Existem alguns centros formadores que estão se mobilizando para fazer a residência em neurointensivismo. Eu sei porque lá em Ribeirão Preto está se mobilizando, eu acredito que esse ano ainda não abriu, não vi. Confesso que eu não sei dizer se outros centros, já, assim, em conversa, lá no Rio de Janeiro tem o professor Pedro Curtis, que tem o Instituto do Cérebro, e também tem programas assim mais práticos, né, porque esse nosso do Sírio-Libanês é um pouco mais teórico, mas tem muita coisa prática mesmo nesses encontros. E assim, no Brasil, assim, não precisa ter uma residência prévia para fazer essas pós, você pode como médico. Então, na minha turma tinha médicos com 1 ano de formação, sem residência ainda, tinha neurologista, tinha intensivistas e tinha neurocientistas. A minha turma era esse perfil. Mas, claro, o Ademir também, a mesma formação, assim, quando você tem uma base de terapia intensiva, de neurologia, você vai aproveitar muito melhor a sua pós-graduação, você vai conseguir absorver melhor aquele conhecimento, que não é fácil, assim, eu tinha um professor, que é um neurocirurgião renomado, Dr. Marcos Estava, ele dava umas aulas de hemodinâmica encefálica, assim, muito complexas, a gente tinha que queimar ali o neurônio para absorver, então, assim, não é, muita gente pensa, por UTI, deixa o paciente estar cedo, não, são muitas nuances. É um paciente que detalhes podem mudar, assim, é um paciente que você tem que ficar muito beira-leito ali, muito em cima, é um dos pacientes mais difíceis de manejar numa terapia intensiva. Difícil se você quiser fazer a coisa certa, né, porque tem muita gente, tem muito colega que não sabe, deixa sedado, dali depois tira a sedação e vê o que sobrou do cérebro. Já ouvi gente falar isso, né? Não, seda aí uns 3, 4 dias, depois tira a sedação e vê o que sobrou. Né? Então, e tipo assim, teve um desfecho ruim, mas estava muito grave. Pô, a culpa não é minha, a culpa é da doença, né? Então, a gente sabe que não é assim. Então, eu acho que quando o médico tem uma base prévia, eu acho que ele absorve melhor. Fora do Brasil, eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios fora do Brasil, um no Canadá e outro nos Estados Unidos, e lá tem programas de fellowship. O estágio que eu fiz foi só de 1 mês, no Canadá foi de terapia intensiva geral, e nos Estados Unidos foi mais recente, foi em 2017, eu fiquei numa UTI só de neurotrauma. E lá eles têm esses programas de fellowship, que são de 1 ano até 1 ano e meio. Você não precisa validar seu diploma lá para atuar como médico, né? É diferente, mas você só vai poder atuar dentro do fellowship, você não vai poder ser médico fora trabalhar.
tem uma bolsa, tudo, tem uma prova, e, assim, a gente tem uma mania, assim, às vezes, Brasil, né, de se achar inferior, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, Canadá, e principalmente no Canadá, em Toronto, tinham muitos brasileiros que eram médicos muito melhores do que muitos médicos canadenses, porque a nossa formação ela é mais completa. A formação médica na América do Norte ela já é meio setorizada, então você, durante o curso, o seu internato, você já vai levando para uma determinada área. Então, essa visão que a gente tem de um paciente como um todo, a gente, apesar de ser especialista, a gente sabe tratar uma pneumonia, a gente sabe tratar uma infecção urinária, a gente sabe tratar um COVID agora. Então, isso às vezes eles não têm tanto, eles são muito, assim, não, minha área é essa, eu vou fazer isso. Então, eu acredito que um médico brasileiro, que tem uma boa formação da língua inglesa também, querendo se submeter a um programa desse, tem mais de 50 fellowship em Neurocritical Care lá, só nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que não é uma coisa assim, não vou porque é impossível, né? E o Canadá, pela minha experiência lá, é bem mais aberto até, né? Eu acredito que a Europa também deva ter bastante, né? Eu falo assim do que eu vi na prática, né? Mas é mais ou menos isso. É só para complementar aqui a Aline, pessoal, a pergunta é como se formar um neurointensivista, né? E aí, só para dar um preâmbulo, para vocês terem noção de qual, apesar de a prática do neurointensivismo já ser bastante antiga, desde quando começou a modernizar a questão da abordagem neurocirúrgica, então você atuar como neurointensivista, a questão de fazer o exame neurológico repetido, o neurocheck, isso já é muito antigo. Então, isso já é considerado uma forma de você atuar de forma intensiva nesse paciente neurológico. Mas essa subespecialidade, na verdade, que a gente chama, ela é muito recente, né? Para vocês terem noção, só foi oficializado a sociedade, o Neurocritical Care, né, em 2002 nos Estados Unidos, e a mais antiga que tem confirmação foi a alemã, que foi em 1984. Aqui no Brasil, para vocês terem noção, o Dr. Pedro fundou, né, a Sociedade Brasileira de Neurointensivismo agora, em 2017, então há 4 anos atrás. Então é algo muito novo. Quando se perguntam como se formar um neurointensivista, a primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça é o seguinte: hoje, por ser uma área de atuação ainda no Brasil, não ser reconhecida como uma especialidade, existe um campo imenso para todos nós, várias formas de você se tornar um neurointensivista. O principal é o quê? Você ter paixão e se dedicar àquilo que você faz. Independente se você for um médico que tem a formação básica em medicina e for correr atrás de uma pós-graduação e depois acompanhar o serviço da doutora Aline e ficar lá todos os dias e não sei o quê, você vai ser considerado neurointensivista. Porque até agora não existe formalmente pela ANB, né, chancelado pela Associação Médica Brasileira, o título de neurointensivista. Então, isso, na verdade, ainda é uma área de atuação. Mas, formalmente, se você quer ter uma formação mais robusta realmente para conseguir lidar com a complexidade que é o neurointensivismo, aí é uma opinião, tá? Eu acho que você tem que seguir um dos 3 caminhos básicos, pelo menos. Ou ter uma formação formal de médico intensivista, ou neurologia, ou neurocirurgião. E por que eu digo isso? Porque, como a doutora Aline falou, na hora que você vai estudar sobre hemodinâmica neurológica, neuroregulação, é muito complexo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma base muito, muito profunda. E só para complementar, existe no Brasil alguns programas de fellowship, existe o programa da Beneficência Portuguesa, que é um programa de fellowship que aceita só o médico que tem formação formal ou titulado ou por Comissão Nacional do MEC, no serviço do doutor, me lembra Salomão. aí, isso, doutor Salomão. Na verdade, e você sai com a credencial de fellowship. Existe o doutor Falcão também na Unicamp, que é um serviço muito bom, um cara de referência, né? Então são alguns centros, é importante, e o do doutor Pedro também, que é um cara, é um grande entusiasta
na verdade, de organizar essa subespecialidade como uma especialidade. Então, eu acho que os caminhos... e lembrando, tem um programa também de fellowship na Faculdade de Medicina da USP São Paulo, mas só que abre só para neurologia. Então, o neurologista, após acabar a formação dele de 3 anos, ele pode fazer um R4 também em neurointensivismo, mas aí é só para neurologia. Então, vocês podem perceber que cada serviço tem uma peculiaridade. Então, lá na BP, eles querem só de requisito básico médico intensivista. Lá na USP, eles querem neurologista. Então, está muito aberto. Mas eu acredito que, assim como, por exemplo, cuidados paliativos, assim como a medicina de emergência agora, há poucos anos atrás, se tornou uma especialidade médica reconhecida, eu também acredito que o neurointensivismo, em pouco tempo, isso vai acabar sendo formalizado. Você tem uma ideia, os meus dados estavam desatualizados, né? Porque essa questão de falar dos fellowship americano e que aqui era pós-graduação, é o que eu falava para os meus residentes em 2012, 2013, né? Então, de 2013 para cá, eu estou sabendo agora que a gente já tem esses programas e a tendência para daqui a 3, 5, 6 anos é que tenha muito mais, seja uma coisa realmente, mas quem sabe consiga virar uma residência MEC também, né? Então, esse é o caminho, né? Assim, as coisas... a terapia intensiva, ela também não deixa de ser uma especialidade nova também, se você comparar com a cardiologia, com a cirurgia geral, assim, apesar do paciente crítico sempre existir, ele está num ambiente fechado só de paciente crítico, isso é da Segunda Guerra Mundial para cá, né, da Guerra da Crimeia, tudo. Então, comparado com o que existe a medicina, é pouco tempo. Então, durante muito tempo, precisou-se de intensivistas gerais, né? Então, e que no Brasil ainda é um desafio. A gente agora viu na pandemia como ainda é desproporcional a quantidade de intensivistas com formação que a gente tem. A gente até brincava, né? São poucos intensivistas e muitos intensiveiros, né? Que é pessoa que se acha porque sempre deu plantão e assim, eu tenho colegas que nunca tiveram uma formação formal, né, de terapia intensiva, é muito prático, mas que estudam bastante, que se atualizam, que são realmente muito bons, que vão prestar uma prova de tipo, eu sei que vão passar. Mas, infelizmente, tem colegas também que não fazem questão de estudar, não fazem questão de se atualizar e só tocam plantão. Então, a terapia intensiva também precisa ainda, mas cada vez mais ela está se ramificando. Então, hoje em dia, a gente tem o cardio-intensivismo, para quem gosta de paciente cardiológico, o cuidado paliativo, como o Dr. Adenilton falou, que já é também uma subespecialidade da terapia intensiva, nefrointensivismo, tem nefrologista em paraterapia intensiva para pegar aquele paciente renal agudo crítico, e o neurointensivismo. Então, essa é a tendência. Claro que cada região vai seguir aí, né? Aqui na região do Nordeste ainda é muito pouco, assim, ainda está se formando ainda mais intensivista mesmo, a gente ainda precisa do geral, mas na região Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, Rio, aí também Espírito Santo acredita que já esteja mais nesse caminho do subespecialista, né? A gente tem muita faculdade de medicina, muito médico se formando, cada um tem que buscar o seu diferencial. E concordo muito com o que o Adenilton falou, tem que ser o que você gosta. Não vá fazer qualquer especialidade achando que vou fazer essa porque ganha mais dinheiro, porque a residência é mais fácil, ou porque eu vou conseguir um retorno financeiro mais rápido. Esse é o pior que conseguir. A chance de você se frustrar é muito grande. Faça por paixão mesmo. Quais são as principais oportunidades e os principais desafios assim que o neurointensivismo tem passado e para Então, Daniel, eu acho que o grande desafio dentro o neurointensivismo, na verdade, ele é diferente de algumas especialidades da medicina, de que você sempre pensa na cura de uma doença, você sempre pensa numa resolução muito rápida de uma doença.
o neurointensivismo, na verdade, é a arte de você evitar outros problemas a mais daquele doente neurocrítico. Então, por exemplo, você tem um paciente que teve AVC, né? A gente sabe que o neurônio, 3 minutos, ele morre. Então, a arte do neurointensivismo é fazer que você não cause danos a mais do que já foi causado. O TCE é a mesma coisa. Então, o cara bateu a cabeça, teve aquele trauma primário. Então, a gente fala muito no neurointensivismo, é o quê? Evitar lesão secundária. Sempre você vai ouvir, acho que é a palavra-chave. Se me perguntar um sinônimo para neurointensivismo, para mim é evitar lesão secundária. Eu acho que é a grande sacada. E aí, quando a gente fala em lesão secundária, não é só lesão neurológica secundária, é co-infecção bacteriana, lesão renal aguda, deteriorização da hemodinâmica do paciente, sedação de mais ou sedação de menos, perda de massa muscular, desnutrição, enfim, a gente vai ficar aqui a noite toda falando das possibilidades de complicação que esse paciente tem. Diante disso, para a gente evitar realmente que esse paciente tenha lesões secundárias ou complicações a esses eventos neurológicos, para mim, uma opinião, eu acho que o grande desafio hoje no Brasil, quando a gente fala de neurointensivismo, além de ter esse profissional capacitado, é ter o quê? É ter um nível de monitorização adequado para esses doentes. Porque, assim, não basta aquela monitorização básica de, vou medir a pressão, vou medir a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco, que eu estou monitorando esse paciente. Não, vai muito além disso. Então, vai monitorização de saturação de bulbo jugular, Doppler transcraniano, eletroencefalo contínuo, ter um ecocardiograma também para você monitorar a hemodinâmica. Então, assim, o nível de monitorização que o paciente neurocrítico precisa, eu arrisco a dizer aqui que talvez dentro dos pacientes de UTI é o paciente que precisa de mais monitorização. E, além disso, é uma coisa tão dinâmica, que eu falo com meus plantonistas. Cara, você vai dar plantão em uma UTI de neurocrítico, eu não consigo dormir, porque eu abro a pupila do cara, de 1 em 1 hora, eu vou... Travou? Normal, pupila normal. Travou um pouco. Pupila normal, é na hora que você está morto de enfermagem, ou o enfermeiro chama você e fala, doutor, a pupila abriu. Aí você fala, putz, mas eu acabei de olhar, a pupila estava normal, não sei o quê, aí você tem que descer, tomografar o cara rápido, ligar para o neurocirurgião, e aquela loucura. Então, eu acho que o grande desafio, além de toda a parafernália tecnológica que a gente precisa para monitorar esse paciente, é a cultura da monitorização desses doentes. Porque ter essa cultura de monitorização é muito difícil, porque não é só você, médico, que vai monitorar. É o técnico de enfermagem que tem que fazer o neurocheck, é o enfermeiro que tem que fazer o neurocheck, é o fisioterapeuta que tem que fazer o neurocheck, é todo mundo que passar no leito do doente fazer o neurocheck. E criar essa cultura, meu amigo, não é fácil. Você tem algo para comentar? Concordo, assim, aqui eu tive a felicidade de que eu inaugurou a UTI, né, assim, zeradinha. E aí a gente ficou 5 meses só Covid, paramos, deu uma trégua aqui, paramos, ficamos 15 dias com a UTI parada, zerada, assim, para desinfecção, tudo. E nesse período a gente fez treinamento, porque a equipe de enfermagem era CLT, então eles não podiam ficar sem trabalhar, né? E aí a gente fez treinamento de neurocheck um dia inteiro, neurocheck com todas as turmas de enfermagem, simulação, tudo. Foi bem bacana e tem dado certo. Eu vou acrescentar um outro desafio, assim, como o Ader falou, a questão da monitorização, e assim, às vezes é difícil, né? Por exemplo, aqui em Maceió, nós vamos ser a primeira UTI com eletroencefalograma próprio nosso, né? E o eletroencefalograma tem alguns neurologistas que fazem eventual, mas a gente tem o nosso. Assim, Doppler transcraniano a gente ainda está em processo de adquirir. A gente, eletroneuromiografia também. Então, assim, esses aparelhos são pouquíssimas UTIs, infelizmente, que têm acesso, né? E são muito necessários.
Outra coisa também é que, assim, por exemplo, Ribeirão Preto, porque que lá até hoje o Hospital das Clínicas, que é grande, porque a gente não tem uma UTI neurológica lá ainda? Porque chega áreas. Então, ficar, você vai botar uma UTI neurológica, você tem 10 leitos, você tem 7 ocupados e 3 não. E chega um trauma abdominal, eu não vou usar, e as outras UTIs estão cheias. Então, o que a gestão falava era isso. Se eu limito a uma UTI, chamo ela de neurológica, pode faltar leito para outras áreas, né? Mesmo e isso, o chefe da neurologia lá, que foi meu professor, foi meu orientador, que foi o professor Otávio, ele batia lá o pé e dizia, gente, mas está comprovado, é evidência, há de evidência que uma unidade neurocrítica melhora o desfecho, tem melhor desfecho. Mesmo assim, nem sempre a gestão pensa junto com a evidência, a melhor evidência científica, né? Então, às vezes, você vai ter que lidar com outros tipos de pacientes não neurológicos, principalmente se for às vezes, uma UTI privada, ela tem que se encher para poder fazer aquela UTI render. Então, por isso eu falo assim, você tem que ter uma base boa para tratar, ou uma equipe, né, que saiba manejar outros tipos de pacientes, não só o neurocrítico, né? Pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a 10, 15 anos a gente já consiga ter estruturas de UTI, não, igual a gente tem hoje as unidades coronarianas, que são interna cardíaco e ponto, né? Então, doutor Adenilton, se puder mandar uma breve mensagem dos estudantes, o que você espera da gente? Então, na verdade, a mensagem vai de encontro àquela primeira fala minha, que eu acho que quem pensa em neurointensivismo, eu acho que tem que, ou em qualquer especialidade, tá, gente? Como a gente está falando aqui para acadêmicos, na grande maioria, eu acho que dentro da medicina você tem que se descobrir, né? O que te faz acordar cedo para ir lá, o que te estimula, o que faz você sair da zona de conforto, o que te dá arrepio, o que te dá frio na barriga, o que é que você ama fazer dentro da medicina. É isso que você tem que seguir de caminho. Não adianta você fazer escolhas por status, por dinheiro, ou porque seu pai ou tio, é alguma coisa, não. Porque, na verdade, na medicina, cada vez mais, com a concorrência cada vez maior, com o maior número de médicos, tudo, não existe mais garantia de nada. Não existe mais aquela garantia, vou fazer otorrino porque tem pouco otorrino no Brasil e aí eu vou ganhar dinheiro. Vou fazer pouco. Não, tem tudo muito. E tem muita gente boa, tem muita gente ruim, Então, assim, o que você tem que fazer é algo que você ama, né? E se diferenciar ao máximo, se tornar referência, se tornar uma pessoa diferenciada. Porque aí sim você vai ter reconhecimento, vai ter, consequentemente, de forma natural, uma remuneração que você mereça. Então, acho que esse é o caminho. Obrigado. Doutora Aline? Concordo 100%, né? Vou, então, deixar uma mensagem por um outro caminho, pensando agora no paciente, né? O paciente neurocrítico, ele pode estar em qualquer lugar. No Brasil, a cada 6 segundos, um paciente sofre um AVC. É muito AVC, muito paciente AVC, pode ser um parente seu, pode ser um vizinho, você estar no seu consultório de dermatologia toda lá, e um paciente na sua sala de espera ter um AVC, tirando traumas e crise convulsiva. Então, o paciente neurocrítico pode estar em lugar. Então, independente da sua especialidade que você for seguir, tenha esse cuidado diferenciado, esse olhar diferenciado para esse paciente, como o doutor Danilo bem falou, é um paciente que a gente tem que evitar outras lesões. O neurônio morre muito rápido, ele é muito sensível, ele não se regenera. E a nossa atuação, por menor que seja, eu falava sempre para os residentes da cirurgia geral, mas, gente, se vocês levantam a cabeceira de um paciente com TCE na sala de trauma, eu já fico feliz. Você não deixa ele fazer uma hipotensão, hipóxia, eu já fico feliz. Eu não quero que você saiba manejar a hipertensão intracraniana, saber se faz manitol, se faz salina, se vai... Precisa, deixa isso a gente... Mas levanta a cabeceira, porque às vezes abaixa a cabeceira para passar um central e deixa lá a cabeceira 0 graus horas. Então, assim, são pouquinhas coisas, às vezes, que um médico que não tem nada de neurointensivismo pode fazer. Obrigado pela palestra, obrigado muito pela disponibilidade de estar falando desse tema, que é uma especialidade nova. Já ouvi falar que é uma das mais difíceis da medicina, né, por misturar esses conceitos de intensivista, de neurocirurgia, de neurologia. Então, queria agradecer muito a vocês por essa oportunidade de a gente estar conversando mais sobre isso.
e também espero que todos aí tenham gostado da palestra, da mesa redonda, e que a gente possa olhar cada vez mais para os nossos pacientes.